Existe algo ao lado aí do ativismo LGBT que tem gerado um estrago muito grande hoje na nossa juventude e infância principalmente, que é a ideologia de gênero. Eu vou contar a história de dois irmãos. Eles se chamam os irmãos Heimer. Vou contar a história de um chamado David Heimer. Quem já ouviu falar sobre ideologia de gênero, levanta a mão. Ideologia de gênero. Basicamente, o que é isso, Nicolas? É o seguinte: ele diz que a sua sexualidade não é definida por fatores internos, ou seja, sua genética, né, o XX e o XY. Que os fatores externos, sociais, eles te definem. Então, aqui nessa tela, você tem à direita a mesma criança estava à direita, vestido como uma menina, né, de sainha e tudo. Na esquerda é o mesmo menino, mas já na sua adolescência vestido como homem. O que aconteceu? Esse menino, quando ele nasceu, houve um erro, houve um acidente no seu nascimento. E foi na cirurgia, e foi queimado o órgão sexual masculino dele. A família obviamente ficou desesperada. O que eu vou fazer? Queimou o órgão sexual masculino do meu filho, e aí? Na época tinha um doutor chamado John Money. Ele era sexólogo e era adepto à ideologia de gênero. O que ele sugeriu para essa família? Olha, já que ele não tem o órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina. Fonte, tororó, né? Nisso o que aconteceu? Ele, na sua adolescência, teve várias crises. A família contou para ele o que tinha acontecido, e ele passou a se vestir como um homem. E ele deu uma entrevista em 2010, dizendo o seguinte, pode colocar aí na tela ali, dizendo basicamente que ele não gostava de se vestir, nem comportar, nem agir como uma garota, que você simplesmente não acorda um dia, dizendo se é menino ou menina, você apenas sabe. Isso foi uma entrevista que ele deu, de uma pessoa que experimentou a ideologia de gênero na pele. Para resumir a história, ele conseguiu formar uma família, mas acabou tirando a sua vida. Por que eles não contam isso para você? Porque é um perigo grande por detrás da ideologia de gênero. Nicolas, qual que é o problema de uma menina se sentir um menino? Qual que é o problema de um menino se sentir uma menina? Cada um faz o que quiser, concordo. Você pode fazer aquilo que você quiser, mas isso é diferente de uma imposição. Você pode ser aquilo que você quiser, você é livre. A própria Bíblia diz que tudo é lícito, você pode tudo, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, você pode tudo, mas nem tudo edifica. Então toma cuidado, inclusive a Bíblia diz com respeito à libertinagem, para você não utilizar essa liberdade em Cristo, para poder ultrapassar desse limite. Mas qual que é o verdadeiro perigo da ideologia de gênero? Pode passar, por favor. A gente tem aqui o caso da mulher dragão, né? É uma mulher, na verdade até um homem, que se sente um dragão. Pode passar aí só para a galera ver o antes e depois. Aí ó, ele gastou R$295 mil para virar uma mulher dragão. Qual que é o perigo disso? Passa, por favor. Homem transgênero abandona a família para começar vida nova como criança de 6 anos de idade. Eu vou traduzir. É um homem com seus 50 e poucos anos, mas ele se sente uma menininha de 6 anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Pode passar, por favor. Ah lá, usando chupeta e tudo, né? Que lindinho. Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, Wolsitz diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é um cara que se sente uma menininha de 6 anos de idade, é uma família que adota um trem desse, né? Nós divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. Qual que é o perigo disso aí, Nicolas? Vamos lá. Se um dragão mata uma pessoa hoje, qual que é a pena lá no Código Penal para ele? Dragão, 8 a 15 anos de cadeia. Não tem isso, tá? Se esse cara aqui, que se sente uma menina de 6 anos de idade, pensa no seu filho aí, tá? Se você é pai e mãe. Se esse cara, que se sente uma menina de 6 anos de idade, fizer sexo com um menino de 6 anos de idade, é pedofilia? Como é que fica? Ele se sente uma menina, olha.
E aí, é pedofilia ou não é? Viu a confusão que dá? Tem gente com medo de falar que é. Então eu vou te dar a oportunidade. É pedofilia? É. Agora, olha só, nós estamos dentro da igreja. E isso conseguiu gerar uma relativização da verdade. Esse cara aqui é uma criança, irmãos? Não é. Qual que é a atividade da ideologia de gênero e os dois perigos? É uma atividade, primeiro, para você negar a realidade. Você olha algo, você está olhando isso aqui, ó. Isso aqui é uma bola? Não é, isso aqui é uma margarida. Isso é um girassol, vocês estão atentos, né? Mas se ela se sentir uma transplanta, eu me sinto margarida. Isso aqui é um girassol, né? Eu errei mesmo. Estou dentro da igreja, não posso mentir. Você tem aqui um girassol, quase falei margarida de novo. Você tem aqui um girassol. Suponhamos que esse girassol fale: eu quero ser uma margarida. Se você não me chamar de margarida, você é uma margaridofóbica, né? Imagina se a gente aplicar o mesmo princípio de princípio. O que quer dizer princípio? Existe uma árvore que você tem ali seus galhos, o tronco e a raiz. O princípio é a raiz. Qual que é o princípio que nós temos nos 10 mandamentos? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, onde você aplicar isso, vai ter que valer. Ou seja, você tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. Acima do seu trabalho, acima do seu filho, acima de sua mãe, do seu pai, de qualquer coisa. Então ele é um princípio. É aplicável em todos os casos. Isso é um princípio. Eu me sinto, então eu me torno. Vamos lá, vamos para a vida real. Suponhamos que você acorde um dia e fala assim: ai, eu me sinto com 4 quilos a menos. Eu ouvi uns glória a Deus, gente botando a mão para cima: ó Deus, eu recebo. Ô irmã, o irmão, né, no caso também, não para de comer igual uma capivara para você ver não. Não vai adiantar, meu irmão. Imagina você chegar no banco: bom dia, tudo bem? É o seguinte, eu me sinto milionário. Você pode usar 1 milhão que eu sinto que eu tenho? Irmão, se tiver algum banco aqui em Coronel Fabriciano que está fazendo isso, me liga, que eu vou também virar um transtrilionário, né? Você percebe que há uma confusão aí? Ou seja, a realidade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. Se você não me chamar de criança, igual aquele cara, você é um transfóbico. E olha a confusão que isso gera. A realidade já não é mais algo que está em si mesmo. A realidade é aquilo que está impondo para você. Há um perigo ainda maior nisso tudo. Qual que é a nossa maior realidade? É a Bíblia, vocês concordam comigo? O que está aqui nos define, o que está aqui diz quem nós somos, aquilo que nós devemos, aquilo que nós não devemos fazer. Se você está negando uma realidade tão fácil de exercitar, você negar a realidade, você está vendo que não é uma criança, mas você tem que chamar de criança, que senão você é um transfóbico. Por que você não negaria outras realidades na sua vida? Quem disse que a Bíblia está certa? Se isso aqui não foi um telefone sem fio, há várias contradições na Bíblia. Isso aí é mentira. Se você está negando uma criança que não é uma criança, você nega a Bíblia é muito mais fácil. Mas há um problema ainda muito maior. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar é de 2 crianças conversando atrás de um carro sobre Jesus Cristo. Pode passar, por favor. A bit about God, so everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. But I don't know because I don't know a lot about him. So, option number 1. Daisies. Yes, option number 1. So, Violet. What? Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But option 2. Do they teach you that at school? Yes. Oh, that is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Okay. Any other fun facts about Jesus? Irmãos, quando eles não conseguem destruir
a identidade dos seus pais, a sua identidade, eles vão em direção a destruir a identidade de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Na política não existe espaço vazio. Se você não ocupa esse espaço, outra pessoa irá ocupar, mas nunca vai ficar vazio. Alguém teve que falar para essa criança que Jesus era bi, que Jesus era gay, ou igual nós temos visto na parada LGBT, eles retratando Jesus Cristo como se ele fosse travesti. Mas como que essa criança chegou a essa conclusão? Porque alguém colocou isso na mente dela. E quem vai dizer para esse mundo que Jesus não é gay, não é bi, não é travesti? Somos nós. Eu aprendi na minha escola dominical que Jesus não é gay. Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o consolador. Mas como eles vão ouvir se ninguém fala? Como eles vão ouvir se um professor dentro de sala de aula fala algo e você dentro de casa não fala nada a respeito? Você chega no seu trabalho e também não quer falar a respeito disso. Você inclusive não quer que fale isso nem dentro da igreja. Deixa eu falar algo para vocês. Um púlpito silencioso gera uma igreja omissa. Para então de falar sobre isso e colhe os frutos então dessa omissão dentro da sua casa. Daqui a pouco o seu filho está falando do seu olho que Jesus é gay, mano, porque ele usa vestido e ele ama todo mundo. Os anjos são gênero fluido, porque ele não é nem homem nem mulher. Então os anjos também são gays. Está nesse nível o debate lá fora. E o que a gente tem feito? A gente tem preocupado muito mais em sentir um arrepio do que ter transformação de mente. A gente não quer parar e ler, estudar, compreender, alimentar a nossa alma, não. A gente quer simplesmente sentir alguma coisa. Essa alguma coisa, na hora que você está de frente de um professor, não vale nada. Porque ele quer ouvir da sua boca. Uma criança quer ouvir da sua boca: mãe, pai, por que eu não posso? Por que a homossexualidade é errado? Uma menina que está no seu trabalho, ela quer ouvir da sua boca: por que eu não posso abortar essa criança que está dentro aqui de mim? Você está preparado para poder responder de forma correta, concreta, para poder salvar a vida dessa criança? Se não formos nós, quem vai fazer isso? Estamos depositando a nossa confiança simplesmente somente no pastor ou no líder? E nós que somos luz, que está dentro do seu trabalho, você deveria falar e você não fala. Você está sendo omisso, assim como Pilatos. Pilatos lavou a mão dele e falou: fica com vocês aí. E a gente está entregando Jesus Cristo para eles fazerem o que eles quiserem com ele. E aí eles colocam Jesus Cristo como gay, como bi, como travesti.